e de lá para cá já foram aí três domingos ministrando, e realmente nós temos aprendido muito. Para algumas pessoas que têm nos perguntado por que a gente entendeu a importância de comunicar essa palavra para a igreja já logo no início do ano, né? Uma das características desse livro, para quem ainda não leu, é um livro do pastor Luciano Subirá, ao qual nós indicamos fortemente para o teu coração, chamado Até que Nada Mais Importe. Nesse livro, entre tantas outras coisas, entre tantos outros princípios que certamente vão abençoar a tua vida, existe ali uma mensagem muito específica sobre a importância de nós diariamente buscarmos a presença de Deus. E é por isso que eu queria enfatizar hoje essa palavra, né? Diariamente. Diga comigo, diariamente. Então, o que nós vemos ali basicamente é isso, a importância de você estabelecer um vínculo diário de relacionamento com o Senhor. E o texto, aliás, o capítulo que eu vou fazer referência a essa noite é o capítulo Manancial ou Cisterna. Amanhã, inclusive, a todos os nossos líderes de célula, nós começamos com os nossos líderes, um tempo de devocional que vocês provavelmente vão ver aí nas redes sociais. Ele vai ser trabalhado também através dos nossos grupos, onde cada grupo ficou responsável por um capítulo do livro, e a partir de amanhã nós começamos a liberar as palavras. Serão uma sequência que vocês provavelmente vão ver aí pelas redes sociais. Mas não sei se tem alguém aqui, de manhã eu sei que tinha, né? Um pessoal que faz parte do grupo que é Manancial ou Cisterna. Tem alguém aí do grupo que é desse capítulo? Eu acho que não. Então só o pessoal da manhã mesmo que faz parte desse grupo. Então com certeza você já vai poder se aproveitar aí um pouquinho da mensagem para trabalhar aquilo que... Tinha aqui ou não? Alguém desse lado? Não? Então tá bom. Sobre esse capítulo específico. Mas aquilo que eu vou compartilhar com vocês essa noite tem mais a ver com uma percepção que eu tive na leitura desse capítulo, né, que não é exatamente falado lá, e eu usei isso como um título para a mensagem dessa noite, que foi a mesma que eu ministrei hoje pela manhã. Avivamento diário, né? Como você ter um avivamento diário. Essa palavra avivamento, ela está, posso dizer, até em moda no meio das igrejas. Está sendo muito falado sobre avivamento, e de fato nós cremos nos avivamentos. Eu gosto muito mesmo de lembrar os avivamentos da história. Nós tivemos muitos incríveis avivamentos que chacoalharam nações todas, mas nós acreditamos que avivamento, todo o grande avivamento, ele começa com porções diárias. E embora nós reconheçamos os avivamentos da história, nós não podemos deixar de perceber que todos esses grandes avivamentos começaram com pessoas, com atitudes, às vezes simples, cotidianas, mas que um dia fizeram efeito e tocaram tantas nações. E hoje eu queria falar sobre isso, sobre você avivar o teu dia, sobre você aquecer o teu relacionamento com o Senhor, sem exatamente depender de um culto. Afinal de contas, o culto, ele é uma bênção, as células são bênção, eles têm uma importância significativa para a vida da igreja, é uma maneira de nos conectarmos com o Senhor e com os irmãos, mas a mensagem dessa noite, ela tem a ver com não deixar para se conectar com Deus somente nos dias de culto. Eu quero usar como uma primeira palavra, um primeiro texto bíblico, Jeremias, profeta Jeremias, um dos textos bem comentados sobre Jeremias, é exatamente o capítulo 2, que diz ali sobre uma espécie de crítica que o Senhor fez ao seu povo, dizendo: o meu povo cometeu 2 males, abandonaram a mim, a fonte de água viva. Diga comigo, fonte de água viva. E a Bíblia continua dizendo: cavaram cisternas rachadas, que não retém as águas. Esse é o texto básico ali do capítulo Manancial e Cisterna, e ele fala exatamente sobre isso, de 2
erros que o povo cometeu. E o primeiro erro fala sobre abandonar o Senhor. Mas não somente abandonar o Senhor que é a fonte de água viva. O Senhor é aquele que traz sobre as nossas vidas água fresca, água cristalina, água pura. Ele é a fonte. Mas o que a Bíblia diz, em alusão, obviamente, ao contexto da época, porque, afinal de contas, não existia água encanada, né? Era um contexto onde a maioria das famílias eram nômades, né? E é por isso que alguns, às vezes, construíam, né, as suas habitações próximos a rios. Mas, nesse caso, eles estavam construindo cisternas. E até aqui não teria nenhum problema em si, porque aqui é apenas uma analogia. O Senhor está dizendo: olha, o meu povo, ao invés de beber direto na fonte de águas vivas, preferiu construir cisternas. Cisternas eram uma espécie de caixa d'água. Era um lugar, era um grande recipiente que recebia ali a água da chuva e que, de alguma maneira, alimentava, sustentava, matava a sede das pessoas em tempos de seca. E até aqui nós não vemos nenhum problema, porque o que o Senhor está falando aqui é sobre a analogia de que as pessoas, ou seja, o povo dele, o trocou a fonte de água viva por uma cisterna rachada. E nós sabemos que é muito diferente, né? Tomar água de uma caixa d'água, tomar água de uma cisterna é completamente diferente de tomar água da fonte. Eu não quero entrar nesse assunto, mas, né, você tem ideia de como está a limpeza da sua caixa d'água? Talvez muitos de nós nos assustaríamos com a nossa própria caixa d'água, né? Você talvez não gostaria de saber das sujeiras que tem lá. Obviamente que se eu pudesse escolher entre tomar uma água pura, que sai exatamente da fonte, e tomar a água da caixa d'água, obviamente eu escolheria da fonte. Mas o povo aqui, em analogia àquilo que o Senhor estava dizendo, preferiu as cisternas. E o que seria exatamente isso? Sabe, o Senhor estava dizendo: olha, não existe uma maneira de você viver, uma maneira de você viver sem as águas vivas, sem a água da fonte. E isso faz completo sentido, né? Quando nós, de alguma maneira, achamos que é possível driblar o nosso relacionamento com o Senhor, nos esquivar do nosso relacionamento diário com Jesus, substituindo Ele por cisternas. E o que seria exatamente isso na prática? Seria alguém pensar que é possível manter um relacionamento com Deus apenas de culto a culto, de domingo a domingo, achando que isso pode trazer consistência espiritual para o teu coração. Pasme você, muitas pessoas ainda acreditam que é possível ter uma vida de fé, uma vida ativa com o Senhor, mas sequer ao longo da semana tem um tempo de adoração, sequer ao longo da semana passam um tempo ali orando, clamando ao Senhor, se comunicando com o Pai, tendo um relacionamento com Ele. E o que muitas vezes dizer sobre pessoas que nem mesmo abrem as suas Bíblias. É possível que um cristão da nossa geração acredite que dá para manter um relacionamento com Deus de domingo a domingo. Acordam todos os dias e as nossas agendas estão cada vez mais lotadas. Vivemos num mundo que cada dia mais tem se tornado corrido. Você tem muitos pensamentos que passam pela sua cabeça, e eu tenho também, logo que nós acordamos. São tarefas, são necessidades, muitas delas inclusive legítimas, mas que de alguma maneira têm tirado a fonte da água viva, tem feito com que muitas pessoas, se acostumem com beber água de caixa d'água, beber a água daquilo que já passou.
E o que eu gostaria de enfatizar na mensagem dessa noite, foi uma das partes que mais tocou meu coração no capítulo desse livro, é que não tem como nós estocarmos vida espiritual. Aquilo que Jesus está liberando sobre as nossas vidas no dia de hoje, dia 21 de janeiro de 2024, serve para o dia de hoje. Amanhã, um novo dia vai nascer. E nesse novo dia tem uma porção dos céus. Tem algo da parte de Deus para a sua vida. Você não precisa amanhã se apropriar daquilo que você está recebendo hoje, porque para amanhã tem uma nova porção de Deus para a sua vida. Mas as pessoas insistem ainda com essa ideia de estocar a presença de Deus, estocar vida espiritual, estocar momentos da presença de Deus. Então, domingo a palavra tocou tanto o meu coração, e que bom! Se você ruminar ela diariamente, se você tiver um desejo no seu coração de aprofundar ainda mais nela, maravilhoso, mas você não pode fazer daquela única palavra, daquela única ocasião, o sustento para todo o resto da sua semana, do seu mês e assim por diante. Então ninguém sobrevive de estoque na sua vida espiritual, né? O pastor Luciano Subirá, ele usa uma expressão bem interessante, ele faz uma espécie de brincadeira, ele fala: gente, não existe crente camelo, que estoca experiências com Deus, e consegue com essas experiências suportar 40 dias de deserto. Era sobre isso que eu estava falando aqui na ceia, de pessoas que às vezes acham que eu tomei ceia hoje, domingo, agora eu tenho imunidade para suportar 30 dias, e daqui 30 dias eu volto na igreja e tomo ceia novamente. Misericórdia! Nós não estamos entendendo o que é relacionamento. Relacionamento parte da minha decisão de diariamente, diga comigo assim, diariamente, buscar a presença do Senhor. Muito bem, nós sabemos que para viver uma vida abençoada, cheia da presença de Deus, nós precisamos buscar e beber direto da fonte. E como vimos no texto de Jeremias, o Senhor, Ele é a fonte das águas vivas. E eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia em João 4, ou se você não estiver com a sua Bíblia, só acompanhe aqui no telão, mas há uma passagem bem conhecida que é sobre o momento que Jesus conversa com a mulher samaritana, e ele está ali numa ocasião onde ele demonstra sua completa humanidade. Jesus diz àquela mulher: tenho sede, dá-me de beber. E o que a Bíblia diz é que aquela mulher, ela estava com algumas objeções, porque em primeiro lugar Jesus era um judeu que estava tentando se conectar com uma mulher samaritana, e só aí você já tem um grande paradigma. Mas não era somente isso, ele era um homem pedindo água para uma mulher, o que na ocasião e na época era realmente algo completamente incomum. Só que Jesus está ali mostrando uma forma de se relacionar com aquela mulher. Jesus está falando sobre ele ser a água viva, mas ao mesmo tempo aquela mulher está colocando em contraponto, dizendo: mas és tu maior do que o nosso pai Jacó, que fez esse poço. Ela estava, em outras palavras, comparando o poço de Jacó, a cisterna feita pelo homem, com aquilo que Jesus era capaz de derramar no seu próprio coração. E é nesse texto, a partir do verso 10, que Jesus respondeu para ela, dizendo: se você tivesse conhecido o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido, e ele te haveria dado, o que está escrito ali? Fala mais alto. Água viva. Percebe que lá em Jeremias, o profeta Jeremias usou a mesma expressão? Água viva. Aqui Jesus está falando da mesma água. E que água que é essa? Continuando o texto: replicou-lhe Jesus: todo que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, aquele que beber da água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Então,
o que Jesus estava dizendo é que, em absoluto, a água que nós bebemos diariamente, ela é diferente da água viva. E essa água viva, ela é liberada sobre todos aqueles que abrem o seu coração para Deus. E nesse caso nós vemos uma mulher que era castigada pela sociedade, que carregava vasos no sol quente, porque como prostituta e castigada pela sociedade, ela tinha que buscar água nesse período. Tudo que essa mulher mais queria era se livrar dessa tarefa. E é então que Jesus fala para ela: ei, se você quiser, eu posso te proporcionar água viva. Isso faz um contraponto exato com a condição humana, de pessoas perdidas, condenadas, pessoas que estão na imersão da corrupção do pecado e que precisam urgentemente ser tocadas, ser lavadas pelas águas vivas, pelas águas que vêm direto da fonte, não são águas de cisternas, não são águas de recipientes qualquer, mas são as águas vindas dos céus. E isso fala sobre beber direto da fonte. Mas quantas vezes temos negociado isso? Quantas vezes temos trocado a água limpa, a água pura da presença de Deus, pela água do poço de Jacó, pelas cisternas, e o que é pior, pelas cisternas rachadas, por coisas que realmente não retêm a bênção e a graça do Senhor. Quando Jesus estava na festa dos tabernáculos, o que a palavra de Deus nos diz em João 7, é que ele se levantou naquela ocasião. Nesse contexto todo havia ali uma pressão, porque os saduceus, os fariseus, os escribas, eles estavam questionando Jesus sobre muitas coisas, eles estavam pressionando o Senhor, porque ao final o que eles queriam era realmente a sua crucificação. Mas é nesse ambiente conturbado, desafiador, é nesse ambiente que Jesus enxerga corações, pessoas que tinham sede da palavra, pessoas que tinham sede da presença dele. E quando ele se manifesta, a Bíblia diz que no último dia, o grande dia da festa, pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de... Fala mais alto, rios de água viva. Olha que impressionante isso, gente. O Senhor não é somente aquele que sacia a nossa alma, mas quando somos saciados pelo Senhor, de dentro de nós flui rios de água viva. Pessoas são impactadas, famílias são tocadas, gerações são transformadas por causa da água viva que está dentro dos nossos corações. Olha que maravilhoso. Mas tudo isso parte de um princípio: quem crê em mim. Se você não crê no Senhor, se a sua fé não está totalmente na presença dEle, na palavra dEle, nos planos dEle para a sua vida, dificilmente você vai acessar esse lugar aonde as águas vivas estão jorrando para a vida eterna. Então, o primeiro passo para que a água viva jorre sobre os corações, sobre as vidas, é exatamente crer no Senhor, crer na sua palavra, entender que há um chamado diário sobre as nossas vidas. Portanto, beber da fonte exprime a ideia de que não é necessário estocar ou armazenar água. Ao contrário, quem bebe da fonte tem acesso diário ao manancial de águas vivas. Quantos querem beber da fonte que é o Senhor aqui? Sabe, diariamente você pode acessar esse lugar. Você não precisa ficar tomando água de caixa d'água. Você não precisa ficar tomando água de cisternas. Pelo contrário, todos os dias Ele está acessível a você, e depende somente da minha e da sua disposição em seguir, buscar a presença de Deus. Amém? Há um outro texto também que eu gostaria de enfatizar, dizendo para você da importância de nós buscarmos diariamente o Senhor. Na oração que Jesus ensinou para os seus discípulos, o Pai Nosso, você encontra uma referência nítida à importância da busca diária. É o capítulo 11 de Lucas, nos versículos 2 e 3, que fala sobre isso.
Quando a Bíblia diz, portanto vós orareis assim, Jesus estava ensinando os discípulos a orar. E ele diz, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. E agora sim ele diz, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Diga comigo assim, o pão nosso, mais alto, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. A palavra está dizendo o pão nosso de cada dia. Não está dizendo o pão da semana passada. Não está dizendo o pão daquele culto maravilhoso que você participou há um mês atrás, há 6 meses atrás. É o pão nosso de cada dia. E aqui quando pensei naquele título, né, avivamento diário, tinha tudo a ver com esse momento. E reconhecer que o nosso avivamento parte de um relacionamento diário com o Senhor. Qualquer pessoa pode estar em estado de avivamento. Pasme você, avivamento não é exatamente as pessoas estarem caindo na unção, ainda que isso seja maravilhoso, não é o falar em línguas, ainda que isso seja maravilhoso, não são as curas, os prodígios, os milagres, ainda que isso tudo seja maravilhoso. Mas o avivamento é a minha e a sua capacidade de diariamente buscar o Senhor, administrar o meu relacionamento com Ele. Eu me preparando, né, para os planos em 2024, como todos vocês, como boa parte de nós, pensando aquilo que seria esse ano, caminhos, projetos, relacionamentos e tantas outras coisas que passam pela nossa mente. Eu sabia que decisões precisavam ser tomadas. E eu creio que todos nós pensamos isso. Final de ano é sempre uma oportunidade, início de ano é sempre uma oportunidade de você tomar decisões. E realmente, para muitos de nós, tomar decisão é um grande desafio. Às vezes, em situações difíceis, você acaba empacando, você acaba deixando para amanhã, não decidindo, mas as decisões são importantes. E eu fiquei muito feliz porque eu consegui tomar algumas decisões. Porque em algumas áreas da minha vida eu me posicionei e falei, vou tomar uma decisão sobre isso. Eu estava ouvindo uma mensagem e alguém estava falando exatamente sobre isso, sobre decisões. Mas lá no meio da mensagem alguém falou algo que realmente fez muito sentido para esse momento da minha vida. Onde a pessoa falou assim, olha, as decisões são importantes. Todos nós precisamos decidir. Só que mais importante do que tomar decisões é você administrar as decisões que você tomou. O sucesso não está exatamente em tomar a decisão, mas em administrar diariamente aquela decisão que você tomou. Em todos os dias você entrar naquele lugar da decisão e falar o que eu preciso fazer hoje para que a decisão que eu tomei ontem dê continuidade na minha vida. Porque muitos de nós podemos até ser bons para tomar decisões, mas poucas pessoas administram as suas decisões. E eu estou aqui hoje, em nome do Senhor, para dizer a você, se você falou para o Senhor que esse ano você quer crescer na presença dEle, na palavra dEle, ou em outras áreas que talvez você tenha feito votos e clamado ao Senhor sabedoria e graça, eu quero dizer para você, administre isso com muita sabedoria. Que o Senhor te dê capacidade para diariamente levantar e falar, ei, eu não vou perder de vista aquilo que Deus deixou claro para o meu coração. Isso é um exercício de fé. Isso requer de nós posicionamento. Isso faz com que eu e você tenhamos que muitas vezes vencer a zona de conforto, porque se você deixar no piloto automático, eu digo para você, esse ano não vai ser diferente do que anos que muitas vezes você teve lutas, dificuldades e tristezas, porque na verdade você não tomou uma decisão e não administrou aquilo que Deus colocou no seu coração. Então, administre isso, faça do seu dia a dia um verdadeiro avivamento. Se você sente hoje uma frieza, um distanciamento de Deus,
Se você já hoje não se comunica mais com Deus, como por exemplo você já se comunicou em alguma outra ocasião da sua vida, o que está acontecendo? Está faltando lenha, está faltando brasa. E brasa é isso aqui, é a igreja. Nós somos a igreja, e a igreja é um lugar onde nós somos fortalecidos uns pelos outros, aonde o calor da presença de Deus que está sobre a minha vida pode passar para a sua e da sua para outra, porque aqui nós nos aquecemos juntos, nós enfrentamos as lutas juntos, mas também celebramos as vitórias juntos. E essa é uma grande ocasião para você realmente firmar os seus pés na rocha, entender que Deus te chamou para ser uma pessoa posicionada. Cristãos nominais, evangélicos nominais, religiosos nominais, tem milhares e milhares espalhados por esse mundo. A pergunta é: quem é você nesse cenário onde muitas pessoas fazem de conta que tem um Deus, fazem de conta que tem fé, que afinal de contas o que fala sobre a nossa verdadeira fé é o nosso posicionamento. O que fala sobre a nossa verdadeira fé é a maneira com que nós nos comportamos, agimos, é a maneira com que nós lidamos com os desafios da nossa vida. E ainda há pessoas que insistem em acreditar que uma vida espiritual é feita de domingo a domingo. Ainda há pessoas que acreditam que uma vida espiritual é feita de status do Facebook: sou cristão. Isso não muda nada, gente. O que muda são atitudes. O que muda são posicionamentos. O que fala a respeito da minha vida e do meu testemunho. Bom, continuando aqui, da mesma maneira com que diariamente o Senhor não somente provia o maná ao seu povo, mas por meio dele também provocava relacionamento e cuidado. Veja que pão nosso de cada dia é uma maneira de você agradecer a Deus pela provisão. Porque diariamente você vai ter que se relacionar com Deus e agradecer a Ele pela provisão diária. E isso é maravilhoso. Embora o Senhor não estivesse criando esse princípio apenas por uma questão de provisão, mas eu creio, olhando para as Escrituras, conectando esse versículo com outros que são muito chaves no mesmo sentido, nós conseguimos perceber que uma das maneiras que o que Deus estava fazendo aqui era uma maneira de conectar o seu povo a um relacionamento diário. O Senhor estava criando estratégias, como foi a questão do maná. Êxodo 16:4, onde a palavra de Deus diz: então disse o Senhor a Moisés: eis que eu vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá, colherá diariamente. Diga comigo mais uma vez: diariamente. Colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. Olha que legal isso. Deus criou não somente um mecanismo de provisão, mas um mecanismo de relacionamento. Diariamente o povo tinha que sair para colher aquela porção que foi estabelecida. Gente, para muitos de nós talvez isso não faça muito sentido, porque você tem, por exemplo, hoje um freezer na sua casa? Né? Porque nós vamos ao mercado e nós não queremos ficar todos os dias indo ao mercado. Graças a Deus que hoje não é proibido estocar alimento. Né? Hoje você pode colocar carne no freezer. Hoje você pode ter lá uma despensa na sua casa com os seus itens básicos, às vezes aquilo que você vai usar no seu dia a dia, para não precisar ficar indo toda hora no mercado. E isso faz muito sentido. Agora, nesse momento da história, o que Deus estava querendo era forjar no coração do seu povo uma necessidade de diariamente ir lá e buscar na fonte o seu alimento, a sua provisão. Com isso, Deus tinha a oportunidade de se relacionar com o seu povo. Com isso, Deus tinha a oportunidade de abençoar mais aquele dia. Eu não sei se você está entendendo onde eu quero chegar com essa palavra, mas muitos de nós, às vezes, temos vivido vidas semanais desconectadas com a presença de Deus.
A cultura ocidental fez isso conosco, né? Nós rotulamos que dia de cultuar o Senhor é domingo. Embora seja muito gostoso estar numa celebração como esta de domingo. Mas segunda-feira eu não posso cultuar a Deus? Terça-feira eu não posso adorar a Deus? Quarta-feira eu não posso entrar no lugar da oração? Então, nós fizemos do templo, então nós fizemos da igreja, edifício, prédio, o único lugar onde Deus se comunica conosco. Qual o nome que nós damos para isso? Religiosidade. Mais do que isso ainda, religiosidade vazia. Isso é cisterna rota. Isso é cisterna que tem rachamento. Porque fala de uma vida espiritual ocasional. Apareceu o câncer. Deus é importante. Vou entrar em oração. Fechou a porta do emprego. Agora eu preciso mais do que nunca de Deus. O relacionamento não está lá aquelas coisas. Como eu preciso que Deus... Agora, quando o relacionamento está bom, quando você tem uma porta de emprego aberta, quando você está desfrutando de saúde física e emocional, parece não fazer sentido buscar a Deus diariamente, porque você conectou o teu relacionamento com Deus somente a lutas e sofrimento. Parece que Deus não participa das alegrias, parece que Deus não participa das vitórias, parece que Deus é o Deus da Rua Pombas 32, Ele só fala com você quando você entra e senta nessa cadeira. Misericórdia, gente. O Deus a que você serve tem que ser o Deus lá do teu trabalho. Você está lá trabalhando, Deus está falando com você. O Deus que você serve tem que ser o Deus da sua casa. Você está lavando a louça, você está limpando o banheiro, Deus está falando com você e você está falando com Ele. Você está lá na academia malhando e Deus está falando com você, você está se relacionando com Ele. Faz sentido essa palavra para você? Faz sentido você entender que tudo aquilo que substitui a água viva é cisterna? É uma maneira de nós nos relacionarmos com algo que vai apodrecer. No mesmo texto aqui de Êxodo 16, lá no verso 19, Moisés continua dizendo ao povo a mensagem de Deus. Ele fala: eis que eu vos farei chover, aliás, é o verso 19, né? Disse Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Estava falando sobre o maná. Diariamente o Senhor despejava o maná, que era o pão que vinha do céu. Ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos. Que a palavra diz aqui que eles fizeram uma tentativa de estocar o pão. Eles estavam querendo desobedecer a ordem de diariamente, se alimentar da provisão que Deus tinha dado. Eles queriam estocar, mas o que a Bíblia diz é que eles não deram ouvidos, e antes alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. O que a Bíblia diz é: criou bichos e cheirava mal, por isso indignou-se Moisés contra eles, e eles, pois, o colhiam cada manhã. Diga comigo: cada manhã. E continuando o texto: cada um conforme ao que podia comer, porque aquecendo o sol derretia-se. Olha só isso. A palavra diz que aquilo que era deixado para o outro dia cheirava mal, já não valia mais. E houve uma ocasião em que eu entendi isso com um pouco mais de clareza. Hoje pela manhã eu contei essa história, né? Que lá em casa, uma das frases mais faladas é: já fez teu devocional? Porque todos os dias, aquela cobrança nossa ali com as crianças, e isso retumba até sobre a nossa própria mente. E você, já fez teu devocional? É algo muito comum da nossa vida familiar. E eu me lembro de uma situação onde eu tinha conversado com o Pedro sobre nós lermos um capítulo da Bíblia por dia. E eu desafiei ele: ok, então você vai ler um capítulo
por dia. E eu não lembro exatamente quantos dias foi, mas eu sei que por algum motivo eu descobri que ele tinha pulado 5 ou 6 dias, e ele não leu a Bíblia por 5 ou 6 dias. E quando eu descobri, na mesma hora eu já chamei ele, e eu já fui lá preparado para dar um sermão, e para falar para ele, olha, né, por que você não leu a Bíblia por esses 5 ou 6 dias? E aí o que eu falei para ele? Falei, Pedro, agora, além do capítulo de hoje, você vai ter que ler todos os outros capítulos que você não leu por todos esses 5 ou 6 dias. E ele já estava lá se preparando para ir para a Bíblia e ler, quando entra a Esther no meio, e alto lá! E eu já falei, que ela vai se meter na correção do filho. Quantos casais já passaram por isso, né? Os pais, um dá uma direção, outro dá outra, e eu já ali preocupado, porque eu sabia que ela ia interferir na minha correção. Mas a correção que ela deu, realmente na hora assim, eu não entendi muito bem, mas depois fez muito sentido. E ela falou assim, o que ele perdeu não serve mais para hoje, porque para hoje Deus tem uma nova porção. E eu fiquei pensando exatamente sobre isso. Faz sentido. Faz um total sentido, porque hoje, por exemplo, é dia 21 de janeiro. Eu não sei se você fez um propósito de ler a Bíblia esse ano, e eu espero que sim. Eu espero que sim. Não sei se você propôs um capítulo, 2 capítulos, mas pode ser que do dia 1º até hoje, que é o dia 21, você não tenha lido a sua Bíblia ainda. Você não tenha iniciado ainda os seus devocionais. E o que eu quero dizer para você é, não adianta amanhã você falar, não, amanhã eu vou ler 22 capítulos, ou eu vou fazer um propósito com Deus e ler 30 capítulos de uma vez para compensar o que eu perdi ontem. Sabe por quê? Porque já estragou. Porque o maná é diário. O relacionamento com Deus é diário. O que você comeu ontem não vale para hoje. Porque ontem foi um dia específico, aonde Deus falou, ministrou, você teve toda a oportunidade do mundo. Se você não se alimentou da palavra dele, você perdeu, o dia já passou. Mas você tem uma nova oportunidade hoje. E é sobre isso que eu estou falando, uma frase que estava lá no livro, o que experimentamos dele em um dia, não elimina a necessidade de continuar a buscá-lo no dia seguinte. O que você está recebendo de Deus para hoje, dia 21 de janeiro, preste atenção, serve para hoje, dia 21 de janeiro. Para amanhã tem uma nova porção. Para o dia 22 tem um novo maná para você, para mim. E isso vai depender da nossa capacidade ou não de buscar o Senhor. Talvez na primeira hora do dia, o que seria aconselhável para muitos de nós. Mas se não for na primeira hora, talvez em algum momento seja na hora do almoço. O que nós não podemos é trocar esse ambiente de avivamento diário por cisternas rotas. Por coisas, por pessoas, por circunstâncias, sabe? Eu já estou finalizando essa palavra, mas um texto que fez muito sentido não está ali na projeção, mas Lucas 9, 23, se você tiver com a sua Bíblia, esse texto não está aqui na projeção, abra a sua Bíblia aí. Com isso eu quero finalizar, já vou chamar o louvor para vir aqui no altar. Lucas 9, 23. A palavra diz assim, um texto muito conhecido: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E eu queria, ao mesmo tempo que falar desse texto, confessar que eu li esse texto por muitas vezes, e eu acho que eu até gravei esse texto, eu decorei esse texto de uma forma errada. Eu sempre li esse texto assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Foi sempre assim que eu li. Mas quando eu estava lendo
o livro, eu estava lá nesse capítulo, e aí foi enfatizado a palavra dia, a cada dia. Eu falei, não, essa palavra não está aqui, não pode estar aqui. Eu nunca li essa palavra. Daí eu fui lá na minha Bíblia, revista atualizada, eu li, estava lá, cada dia. Aí eu fui lá na NVI, estava lá a palavra diariamente. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, eu decorei esse texto, mas eu nunca tinha olhado com este olhar de que a palavra diz que diariamente eu preciso tomar a minha cruz e seguir Jesus. E na semana passada, a Janaína falou sobre Jonas, e entre muitas coisas ali que Jonas viveu, porque Jonas foi esse profeta teimoso, que tentou burlar o seu relacionamento com Deus, que tentou fugir da presença do Senhor, que tentou fugir do seu propósito. Mas quando Jonas caiu em si, quando Jonas entendeu que mesmo que ele não gostasse de Nínive, como bem enfatizou a Janaína na semana passada, mesmo que aquilo não, fosse fruto do desejo do seu coração, mas era fruto da sua obediência. Então ele vai, ele cumpre o chamado, ele cumpre o propósito que Deus tinha para a sua vida. E diariamente seguir a Jesus é exatamente isso, são diariamente atitudes de renúncia. Quando você, por exemplo, tem lá a tentação de dormir 1 hora a mais, ou a sabedoria de acordar 1 hora mais cedo e falar, não, essa 1 hora eu vou acordar para dedicar ao Senhor, essa é uma atitude de renúncia. O que você está fazendo? O que eu estou fazendo? Eu estou tomando diariamente a minha cruz para seguir a Jesus. Quando nós, por exemplo, abrimos mão, talvez do nosso lazer, você fala, poxa, eu poderia estar em qualquer outro lugar, como você poderia estar em qualquer outro lugar essa noite, mas você falou, não, eu tenho um compromisso com o Senhor, eu tenho uma igreja que eu faço parte de uma comunhão, então eu faço questão de estar na igreja. Renúncia, você renuncia a outras coisas para viver o melhor de Deus na sua vida hoje. E ainda hoje existem pessoas que acham que dá para viver uma vida assim, sem renúncias, sem abrir mão de nada, às vezes adicionando a vida espiritual como só mais uma atividade, só mais uma agenda da sua semana. Ou o Senhor tem tudo dos nossos corações, ou Ele nunca teve nada, e a verdade é essa. Porque se nós realmente entendemos o que é seguir a Jesus, o que é tomar todos os dias a nossa cruz, nós então nos colocaremos no lugar de renúncia, mesmo que isso doa, mesmo que isso às vezes mexa conosco, e ao final isso vai render glórias ao nome do Senhor. Porque hoje nós estamos vivendo um cristianismo tão fraco? Por que hoje a frieza espiritual está tomando conta da sociedade? Por que as pessoas hoje não se rendem a Deus verdadeiramente, de todo o seu coração? Porque elas ainda acham que dá para viver uma vida mais ou menos com Deus, sem renúncia, sem abrir mão às vezes daquilo que é mais confortável para mim, e nos colocar nesse lugar de seguir a Jesus diariamente é exatamente isso. Então, eu quero dizer a você que, se fosse fazer uma classificação social, você já está acima da média, que a maioria das pessoas está jogada num sofá 1 hora dessa, esperando o tempo passar para depois ir dormir e amanhã acordar cedo e começar uma rotina chata ao longo da sua semana, sem expectativa, sem sonho, sem projeto, sem vida espiritual. Você já está acima da média por estar em uma igreja, por estar buscando o Senhor, mas não se contente com isso. Não ache que é demais estar num culto, não, porque um culto não é exatamente uma renúncia. A renúncia é diariamente você abrir mão, às vezes, do seu desejo, dos seus anseios, do seu próprio prazer, para render sacrifícios ao Senhor. E
pessoas que experimentam esse nível de intimidade, pessoas que entram nesse nível de adoração, elas têm uma repercussão espiritual muito maior nas suas vidas. Elas conseguem experimentar lugares novos em Deus, elas conseguem sair dessa realidade, elas se libertam dessa realidade triste, depressiva, aonde a maioria das pessoas tem andado, e elas vivem com fé. Mas isso tudo começa, como dissemos lá no início, em um avivamento diário, porções diárias, ainda que pequenas, mas que diariamente fazem você tomar uma decisão de sair desse lugar que muitas vezes está impedindo você de avançar na vida espiritual. É quase como um remédio de homeopatia. Você já tomou remédio de homeopatia? Já viu como é que funciona? São bolinhas pequenas que diariamente você vai dando para a pessoa. É um processo longo. Para nós é mais fácil hoje enfiar um antibiótico e resolver logo o problema da nossa dor. É mais ou menos assim que espiritualmente muita gente faz. Nós queremos buscar o Senhor tudo de uma vez, resolver todo o problema só quando a crise aparece. Mas o segredo de uma vida espiritual saudável é diariamente buscar o Senhor. Quando nós abrimos mão desse lugar em Deus, naturalmente nós estamos dando lugar para tantas outras coisas. Quando você abre mão do teu lugar na presença do Senhor, do lugar que Ele tem na tua vida, outras coisas, outras pessoas, outros desejos, outras circunstâncias vão entrar sobre o teu coração. E hoje eu quero desafiar você: aumente a sua fé, busque o Senhor diariamente, não deixe passar 2, 3, uma semana. Mas se porventura alguma coisa acontecer e naquele dia você não conseguiu buscar o Senhor, também não se sinta acusado, também não se sinta pesado. Recomece no outro dia, volte para os pés do Senhor, porque é o único lugar onde a minha alma, a sua alma é saciada, é aos pés do Senhor. Quero te convidar a ficar em pé. Nós vamos fechar os nossos olhos e vamos refletir sobre essa palavra. Onde está o teu coração em Deus? Onde nós repousamos a nossa mente diariamente? Qual é o lugar aonde depositamos a nossa confiança, aonde depositamos a nossa fé diariamente? Uma das canções que nós entoamos aqui falava: eu não vim atrás de bênção. Dá para tocar essa aí? Vou fazer uma bagunça espiritual aqui. Mas essa canção, enquanto nós estávamos ali no louvor, ela falou muito ao meu coração, porque ela é o retrato daquilo que nós estamos pregando essa noite. Eu não estou aqui atrás de bênção. Jesus não deve nada para mim, Jesus não deve nada para você. Pelo contrário, nós é que devemos a Ele, nós é que devemos estar aos pés dEle, nós é que devemos diariamente render os nossos corações e dizer: Senhor, nós dependemos de Ti. Enquanto essa canção vai ser entoada, e eu queria te convidar a fechar os teus olhos, abrir o teu coração para o Senhor essa noite.
todo o propósito que nós fazemos, ele passa por uma espécie de diagnóstico, quando nós, talvez pela nossa motivação, pela nossa autossuficiência, pelos nossos próprios braços, tentamos realizar aquilo. E eu entendo que muitos de nós fazemos isso na maior motivação, na boa motivação dos nossos corações. Nós queremos as mudanças e nós estabelecemos isso como algo que nós queremos conquistar. E não há nada de errado nisso, mas eu queria essa noite dizer para você que os desafios para viver uma vida de fé num mundo como o que nós estamos vivendo hoje precisa de mais do que apenas motivação, precisa de mais do que apenas força de vontade. Eu e você precisamos de graça de Deus. Se você olhar para a tua capacidade, talvez você tenha forças para ir até um certo nível, para chegar até um certo ponto, mas a partir daquilo você precisará de graça de Deus, porque o que nos fortalece na jornada é a graça de Deus que diariamente repousa sobre as nossas vidas. E eu sinto hoje de orar por você que está precisando de graça de Deus, por você que quer mais do que apenas ter força de vontade, para você que quer realmente se fortalecer nos braços do Senhor, pela graça dele para a sua vida. Eu disse hoje de manhã uma palavra e eu quero repetir ela para vocês nessa celebração da noite. O mundo que nós estamos vivendo hoje, gente, não é para amadores. Entenda isso. Nós estamos vivendo um dos momentos mais desafiadores da história. Ontem até postei isso lá na minha rede social. Eu fiquei chocado de ver como que uma nação, por exemplo, como a Inglaterra, que foi o berço de grandes avivamentos, de lá saíram homens e mulheres que transformaram o mundo, pessoas que foram impactadas pela palavra, e porque a palavra alcançou gerações e gerações, o mundo foi abençoado, o mundo foi transformado. Hoje nós vemos uma Inglaterra sendo tomada pela frieza, nós vemos um país como aquele sendo tomado pelos muçulmanos, pelas mesquitas muçulmanas, que estão rendendo graças a Maomé, a Alá e a todos os deuses que esse mundo tem. Nós vemos o progressismo crescente, não somente naquela nação, mas em tantas outras nações do mundo, mostrando como é importante nós colocarmos o Evangelho, que é a presença de Deus, em primeiro lugar. E é por isso que eu digo para você, o mundo de hoje não é para amadores. O mundo de hoje é para pessoas que têm fé. Não acredite que você vai conseguir viver uma vida de fé buscando o Senhor só de domingo a domingo, negligenciando o dia a dia, negligenciando o maná diário. Você precisa disso como o ar que você respira. Você precisa da presença diária do Senhor sobre a sua vida como o alimento que vai sobre o seu corpo. Aliás, uma das coisas que nós não podemos esquecer, as pessoas falam equivocadamente que nós somos corpo, alma e espírito. Não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você é espírito, alma e corpo. Nós somos espírito, alma e corpo. Por que você alimenta o seu corpo todos os dias? Porque ele tem necessidade, ele se sente fraco. Mas por que eu não alimento a minha alma, o meu espírito, na mesma proporção com que eu alimento o meu corpo? Porque muitas vezes eu negligencio essa importante área do meu relacionamento com Deus, que fala de uma vida diária na presença dEle. E eu sei que você, como eu, nós precisamos de graça. Só motivação, só força de vontade não é suficiente.
você precisa de força do alto para a tua vida, você precisa de mais fé sobre o teu coração, e é sobre isso que eu sinto de orar essa noite, para Deus aumentar a sua fé, para Deus fortalecer o teu coração. Então, enquanto nós vamos continuar entoando esse cântico, eu vou deixar o altar aberto. Você que quer aumentar a sua fé, você que quer clamar por mais graça de Deus sobre a sua vida, venha sobre esse lugar. Nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Lamento, Senhor, lamento por viver só para mim mesmo, lamento pelas ações egoístas do meu coração, de não repartir com o Senhor, de não entregar diariamente a minha vida ao Senhor. Lamento por não reconhecer que o Senhor é o meu sustento. Lamento porque a distância do Senhor muitas vezes gerou frieza no meu coração, falta de fé, falta de sabedoria. E hoje nós estamos aqui, Senhor, nós estamos aqui reconhecendo quanto nós precisamos voltar à fonte. Nós não queremos viver de cisternas, nós não queremos beber outra água que não seja a fonte de águas vivas. Jesus gera uma sede em nossa alma por estar nesse lugar, gera uma fome nos nossos corações, de tal maneira, Senhor, que amanhã, ao acordarmos, Senhor, ao levantarmos das nossas camas, nada faça mais sentido do que saciar a nossa alma com a palavra de Deus, com o maná que vem dos céus, com o pão nosso de cada dia que o Senhor libera sobre as nossas vidas. Não queremos nos contentar com qualquer outra coisa, não queremos substituir, e pedimos perdão, Senhor, pelas vezes que substituímos o Senhor, que é o manancial das águas vivas, por coisas, por pessoas, por experiências. Senhor, hoje nós nos arrependemos de atitudes do nosso coração que na verdade revelam falta de fé,
revelam falta de um avivamento diário. Eu quero profetizar que a tua igreja será avivada, Senhor. Que diariamente o fogo do Senhor vai queimar sobre os nossos corações. Que não sairemos, Senhor, do lugar secreto sem antes declarar a necessidade de um relacionamento com o Senhor. Não nos deixe, Pai, substituir a tua palavra viva e eficaz, o pão que sacia nossa alma, pelas coisas passageiras, pelas circunstâncias e pelos nossos próprios desejos. Pai, hoje concede graça para o teu povo, sabedoria, para que diariamente possamos lembrarmos da tua palavra e viver os sonhos que o Senhor tem para a nossa vida. Nós abrimos mão, Senhor, daquilo que hoje impede o acesso da presença do Senhor sobre as nossas vidas. Abrimos ao mesmo tempo a porta dos nossos corações e dissemos: vem, Senhor, vem fazer as transformações necessárias, vem mudar aquilo que precisa ser mudado de lugar, a fim de que o teu nome seja glorificado em nossas vidas e em nossos corações. Esse é o desejo das nossas almas hoje, e declaramos essa oração em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor esta noite, dizer a Ele: Senhor, nós dependemos de Ti, nós dependemos da Tua palavra, dependemos das Tuas bênçãos, Senhor, sobre a nossa vida. Amém, amém, querido, amém, glória a Deus. Vai na bênção, vai na paz, tenha uma semana abençoada.